a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos, Senhor, diante do Teu altar, na Tua presença. E nós te pedimos neste momento, ó Deus, que o Senhor possa, Pai querido, nos revelar a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, dar-nos a Tua direção, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Que não seja da minha vontade, mas da Tua vontade. Senhor, faz-nos conhecer o caminho. Faz-nos, Senhor, conhecer, ó Pai querido, por onde devemos andar. Por onde devem andar os nossos pensamentos, Senhor. Por onde devem andar as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor amado, nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor amado, para que nós possamos estar sempre te glorificando, para que nós possamos estar sempre te servindo, Senhor, e que no final, Senhor, nós possamos encontrar as moradas celestiais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos acertar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite está aqui na pergunta de Tomé. Nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Ele pergunta para Jesus, devido ao fato de ele não ter entendido a explicação de Jesus. Mas vamos aqui recapitular. O Evangelho de João, ele nos traz muitas verdades que a maioria das pessoas parece não querer aceitar. E isso eu não sei porquê, eu não consigo entender essa parte. Por quê? Se você ler o Novo Testamento do jeito que ele está escrito, sem ser pela visão de alguém que você já ouviu pregar, de alguém que você já ouviu falar, e você aceitar as verdades que estão aqui, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele vai moldando a sua vida, ele vai direcionando a sua vida, ele vai moldando o seu caráter a partir do exemplo dele mesmo, do Cristo. Porque nós encontramos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Nós temos muitas passagens no Velho Testamento que são alusivas ao Cristo. Nós temos o Novo Testamento todo baseado na pregação, na mensagem, em toda a obra de Jesus. Só que algumas pessoas, elas têm dificuldade em entender qual é realmente o sentido de servir a Deus, qual é o caminho. Vocês entendam que Tomé é um dos 12 apóstolos. Se Tomé não sabia o caminho, quanto mais a maioria de nós. Se Tomé perguntou para Jesus qual era o caminho, então essa pergunta vem sendo repetida muitas e muitas vezes ao longo da história. No início aqui de João, a primeira passagem que eu quero que vocês tenham na mente de vocês foi quando Nicodemos, que era o mestre de Israel, se encontrou com Jesus. Eu não vou
as passagens, porque eu já preguei várias vezes só sobre essas passagens específicas. Agora eu só estou dando uma passada. Quando Nicodemos chega até Jesus e puxa um assunto falando com ele das maravilhas, ninguém pode fazer, os sinais que tu fazes, se não for de Deus, e ele começa a falar das coisas que são espirituais, das coisas que são eternas, das coisas que duram para sempre. Então, quando Jesus fala essas coisas com Nicodemos, ele toma um susto. E Nicodemos também pergunta para Jesus: como pode ser isso? Como que um homem, já sendo idoso, já sendo velho, já sendo maduro, pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não conseguia compreender o que era nascer de novo. Mas Jesus foi claro: você, Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Você não consegue compreender que as coisas de Deus são espirituais? Isso daí foi a base da conversa. A segunda passagem que eu quero que vocês tenham na mente de vocês foi quando Jesus conversou com a mulher samaritana. Veja que tudo isso ele estava tratando individualmente com as pessoas, da mesma forma que ele trata cada um de nós, individualmente. Quando Jesus oferece para a mulher samaritana a água viva, ela se interessa pela água viva. Então, ela diz assim: eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai nos revelar todas as coisas. E Jesus então se apresenta para ela como Messias. Ele diz: o Messias já veio, sou eu estou falando com você, você acredita? E ela acreditou. Dentro da fala de Jesus com a mulher samaritana, eu quero que você preste atenção quando ela diz assim: olha, ela chega e fala assim: nossos pais nos ensinaram a adorar neste monte onde eles estavam. Vós, se referindo aos judeus, dizeis que é em Jerusalém aonde se deve adorar. E aí, Jesus dá o maior dos ensinamentos que nos leva a entender todas as outras coisas. Ele diz assim: Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não vai ser nem neste monte, nem em Jerusalém, mas vocês vão adorar a Deus, vocês vão servir a Deus, vocês vão cultuar a Deus de forma livre em qualquer lugar aonde vocês estiverem, porque Deus está em todos os lugares, em todos os momentos Deus está presente. Esse é o ensinamento que eu quero que você guarde, para que nós possamos chegar aqui na mensagem. Então, se você achar que Deus ele está representado, por exemplo, na pessoa do pregador, que nessa noite sou eu, ou que Deus está representado no ser humano, pronto, já você vai ter dificuldade, o negócio vai se enrolar, você não vai conseguir permanecer com Cristo. Por quê? Porque você não pode, isso vou falar bem claro, não tem como você servir a Deus através de outra pessoa. É impossível. Isso não existe. Por quê? No passado, as pessoas, elas se miravam no profeta, elas seguiam alguém. Em Cristo não. Em Cristo nós servimos a Cristo, nós seguimos a Cristo, nós somos de Cristo e Cristo é tudo para nós. Veja bem, para nós entendermos isso, Mateus 18, 20, eu repito esse versículo direto, mas vou fazer questão de deixar ele registrado aqui. Mateus 18, 20. Por favor, repita-se após mim. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por favor, repita mais uma vez. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sabe quem disse isso? Foi Jesus Cristo. Presta atenção. Eu não sei aqui os diálogos, não sei se já contaram quantas pessoas tem aqui,
alguém dos diáconos já contaram? Tem quantas pessoas? 102. Na verdade tem 103, porque Jesus está aqui. Viu? É verdade, você pode não acreditar, mas Ele está aqui. Porque não depende de você crer ou de você não crer. Sabe por quê? Nós estamos reunidos aqui em torno do nome de Jesus. Por quê? Aqui não tem nenhuma pessoa famosa, não tem nenhuma pessoa midiática que chamou um grupo de pessoas. Ah, eu vou lá porque fulano vai estar lá. Eu vou lá porque o cantor tal vai estar lá. Eu vou lá porque o pregador tal vai estar lá. Não existe isso aqui. Porque aqui não tem nem chamada em televisão, em rádio, nem na rua, nem em lugar nenhum. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo. Isso significa que nós temos 103 pessoas aqui neste lugar, porque a 103ª pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Jesus está aqui. Sempre eu falo isso, porque foi Jesus que falou. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas não acreditam que Jesus está presente. Então elas têm que se fazer Jesus para os outros. Elas têm que se fazer Jesus para as pessoas. Irmãos, tem pessoas que elas querem formar o próprio reino delas, o próprio círculo delas. Por quê? Porque elas não reconhecem a presença de Jesus. Se eu reconheço a presença de Jesus, eu entendo que ninguém está aqui me seguindo, ninguém está aqui seguindo a pessoa A, não sei. Aliás, irmão, a fundadora da nossa igreja, a Inês Seco Macpherson, ela já faleceu tem muitos anos e a igreja continua. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é de homens, a igreja não é das mulheres, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Os homens passam, as mulheres passam, mas a igreja permanece, porque ela está em torno do nome de Jesus Cristo. Como é que pode uma igreja fundada por uma mulher, numa sociedade onde as mulheres, em muitos lugares dizem que mulher não pode ser pastora, ela fundou uma igreja e já está em mais de 130 países do mundo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando. Quem foi a Inês Seco Macpherson, a fundadora da igreja? Ela foi apenas um vaso escolhido de Deus para realizar esta obra. Ela não é Deus, ela não está intermediando a nossa ligação com Deus, ela não está fazendo nada disso, muito pelo contrário. Irmãos, a Bíblia, ela nos dá a direção, nós é que temos que decidir seguir. Se você quiser seguir a Deus, a partir de alguém que você vê, você pode ter certeza de uma coisa: você vai se decepcionar. Porque as pessoas chegam e falam assim: ah, pastor, eu estou muito decepcionado com o meio evangélico, eu estou muito decepcionado com o meio religioso, eu estou muito decepcionado com as coisas. Por quê? Porque os homens vão nos decepcionar, as mulheres vão nos decepcionar, o contexto que nós vivemos vai nos decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Porque a obra de Cristo, Ele mesmo disse, ela está consumada, acabada. Então como é que eu sirvo a Deus? Sabendo que Jesus sempre está comigo. Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus em espírito. Eu não estou vendo Jesus, eu não estou tocando em Jesus, mas eu acredito que Jesus está comigo. Eu acredito que onde eu vou, Jesus vai comigo. Eu acredito que Jesus faz parte da minha vida. Ele está junto comigo. É por isso que eu vivo a fé nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso aqui é um bom esclarecimento para começo. Agora, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte, a partir do versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, ou seja, os nossos pensamentos. Ninguém sabe o que eu estou pensando, eu também não sei o que você está pensando, a não ser o meu espírito próprio que habita em mim e o seu espírito que habita em você, que forma a sua consciência. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você não tem o Espírito do mundo,
mas você tem o Espírito de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tudo na presença de Deus é espiritual, como nós acabamos de ver. Recebemos o ensinamento bíblico, recebemos o ensinamento da palavra, de coisas espirituais, comparando com coisas espirituais. Nós comparamos o Velho Testamento com o Novo Testamento, nós comparamos as passagens dos apóstolos com a passagem dos profetas, nós fazemos um paralelo bíblico de coisas espirituais com coisas espirituais. Nós não usamos as coisas da terra, o espírito do mundo, para explicar quem, dentro aqui da palavra, as coisas, ou pegamos versículos isolados da Bíblia para poder formar uma teoria que nós queremos provar. Não fazemos isso, porque aquele que é espiritual bebe da fonte da espiritualidade, que é a palavra de Deus, sem modificar a palavra, sem tornar a palavra algo que satisfaça aquele momento que ele está passando, aquela situação que ele está passando. E diz aqui, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lembrou de Nicodemos? Foi o que Jesus ensinou para Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O grande problema é que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele vê tudo naturalmente. Ele quer encontrar uma lógica, ele quer encontrar um líder espiritual, ele quer ter uma espécie de um pajé, de um pai de santo, de uma mãe de santo, de um pastor, de uma profeta, de uma profetisa, de alguém que o guia espiritualmente. Existem pessoas que não dão um passo sem dar um telefonema para o guia espiritual dele. Tem gente que fala que está precisando da cobertura espiritual. Olha, eu estou debaixo da cobertura espiritual do fulano. Irmão, eu não estou debaixo da cobertura de ninguém na terra. Eu estou debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Não existe cobertura espiritual de homem. Quem sou eu para dar cobertura espiritual a alguém? Mas sabe o que acontece? As pessoas, elas precisam de um ídolo, elas precisam de uma figura, elas precisam de ter alguém ali na frente delas para que elas possam seguir. E nisso, muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo passados para trás. Por quê? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, como não tem discernimento espiritual, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer buscar as coisas de Deus. O pior, o homem natural critica a gente que prega a palavra, critica ter escola bíblica na igreja, não pode ter, critica a oração, diz que é hora demais. Para quem que manda o povo ficar ajoelhando no mundo, não gosta. Por quê? Porque é natural, é carnal, só gosta das coisas superficiais. Agora entenda algo da parte de Deus. Se você quiser ser uma pessoa espiritual, o Senhor quer que você seja espiritual. Você não precisa enxergar as coisas de Deus da mesma forma que você enxerga as coisas do dia a dia. Porque você só consegue entender as coisas espirituais através da busca da sua palavra. Não é seguindo A, B ou C. Irmãos, como o povo é carente de ídolos, como as pessoas são carentes de ter alguém para poder ser o ídolo dela. E você vê nessas entrevistas que as pessoas dão nos programas de TV, uma das perguntas principais: quem é o seu ídolo? Em quem você se espelha? Você gostaria de ser igual a quem? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem é espiritual? O que é discernimento? É entendimento. Ele entende tudo. Ele consegue enxergar as coisas do momento que elas
mas precisa ter a busca, precisa nascer de novo, precisa querer estar com Cristo, precisa buscar as coisas que são de Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, ele está falando aos Coríntios, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, diz o apóstolo Paulo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, todos os pregadores da palavra, os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que levam a palavra, todos nós somos cooperadores de Cristo. O que é um cooperador? É uma pessoa que coopera para que as coisas aconteçam. Eu tenho que entender o seguinte: o que é a igreja? É a lavoura de Deus. Quem está plantando? É uma pessoa que veio, abriu a obra, pregou, começou. Depois vieram outros regando, trabalhando, fazendo. Mas sabe o que estava acontecendo no meio do povo? Algumas pessoas daquela cidade diziam assim: eu sou de Paulo. Outra dizia assim: olha, eu sou de Apolo. Olha, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Eu me espantei um dia, estava aqui na porta da igreja, veio uma senhora, perguntou para mim assim: eu queria conversar com a pastora dessa igreja. Eu falei assim: ó, aqui tem algumas pastoras, mas eu sou pastor da igreja. Eu não sabia que aqui tinha pastor, eu pensei que aqui tivesse só pastora. Por quê? Porque na mente dela, pela informação que ela recebeu, é isso que acontece. Existem pessoas, irmãos, que eles não entendem isso. Eles falam assim: ó, eu sou do A, eu sou do B, eu sou do C. Não, fulano não é isso, meu irmão. O pastor da igreja é Jesus Cristo. Eu vou repetir: o pastor da igreja é Jesus Cristo. Todos nós somos lavoura de Deus. O que os ministros do Evangelho são? Eles são cooperadores de Cristo, irmão. O cooperador de Cristo, ele não é modelo de nada, ele não é exemplo de nada, ele não tem que ser seguido. Não! Quem tem que ser seguido é Jesus Cristo. É isso que a palavra diz aqui, ó. Acabei de ler isso aqui, ó. Acabei de ler. Não existe, meus irmãos, isso. Agora, o problema todo que a gente tem é que eu não sei o que acontece, que as pessoas não conseguem entender esse versículo. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Bom, é só ler. O que eu faço é ler. Algumas pessoas falam assim: eu poderia ficar no lugar da pastora, só ler a Bíblia. É verdade. Qualquer um de vocês pode assumir aqui a igreja e ficar no meu lugar sem problema nenhum. Mas sabe qual que é o problema, irmão? É que a maioria das pessoas não consegue fazer isso aqui que eu fiz agora, ler. Está tão claro na palavra. Aí sabe o que eles fazem, irmão? Eles criam doutrina sem citar versículo bíblico. Eles fazem apresentações dizendo como que nós temos que nos comportar, como que nós temos que ser. Mas eles não mostram a Bíblia. Eles não conseguem entender que as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Ninguém se gloria nos homens. Ninguém. A nossa glória, a nossa vida não pode estar baseada em figuras humanas. Se eu creio que Jesus está no meio de nós, irmão, então eu estou seguindo a Jesus. Eu faço parte da igreja como vocês, nós fazemos parte da igreja. Agora, se a pessoa está seguindo o homem, sabe o que vai acontecer? Ele vai precisar de um reforço na segunda-feira. Por quê? Porque ele vai ter que correr atrás de algum lugar, alguém, onde está tendo alguma coisa diferente. Na terça-feira, ele também não vai conseguir se contentar. Por quê? Porque ele precisa ter alguma coisa. Então ele vai procurar alguma coisa. Porque as pessoas, nessa procura, elas estão indo cada dia numa igreja diferente. Elas estão, em cada momento, buscando uma solução para o seu problema. Porque hoje em dia nós temos igreja para todo gosto, para toda vontade. E não é isso que Deus quer. O Senhor quer que nós o sirvamos, que nós estejamos diante da presença dele, independente da placa da igreja, do endereço da igreja, dos líderes da igreja. Você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa explicação aqui, irmãos, é a base do que eu quero falar para vocês no versículo que eu li. O que acontece? Pedro, ele disse assim para o Senhor: eu darei a minha vida. Ele diz aqui em João 13:37: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Pedro, ele recebeu uma palavra dura de Jesus. Pedro ouviu Jesus dizer para ele: você me negará, contradizendo a palavra dele, que disse: Senhor, por ti eu morrerei, por ti eu viverei, por ti eu farei isso, por ti eu farei aquilo. E o Senhor Jesus disse: não, você não fará. Hoje você vai me negar 3 vezes. Aquilo chocou Pedro, mas Jesus deu uma palavra a mais para Pedro. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Aleluia. Mais uma vez aqui, Jesus está tratando individualmente com uma pessoa. Se você quiser servir a Deus, irmão, entenda que é você e Deus. Não é você e o pastor, não é você e o ministério de louvor, não é você e o ministério de dança, não é você e a sua esposa, não é você e seus filhos. Não, você trata direto com Deus. Direto, assim, ó. Não precisa de intermediário. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então ele é que liga você a Deus. Então você faz as suas orações, a sua busca pessoal. Então o tratamento de Deus com cada um é pessoal. O que eu estou falando aqui vai servir de uma forma para uma pessoa, vai servir de outra forma para outra pessoa, e vai servir de outra forma para uma terceira pessoa. Por quê? O trabalhar de Deus é individual. A palavra é trabalhada em nós à medida que o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida. Ele disse, talvez como nós vimos na representação ali naquele vídeo, olhando nos olhos, ele disse: não se turbe o vosso
coração, credes em Deus e crede também em mim. Sabe o que você não pode perder por causa dos homens? É a sua fé em Deus. Sabe o que você não pode perder por causa das mulheres? É a sua fé em Jesus Cristo. Você não pode deixar de acreditar no Evangelho, você não pode deixar de acreditar nos ensinamentos do Senhor, porque Ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia diz que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus vai se cumprir, a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, pare de olhar para A, B ou C. Pare de ficar reparando em A, B ou C. Comece a olhar para Jesus hoje. Foi o que Jesus fez. Ele chamou Pedro, ele disse para Pedro: não se turbe o vosso coração, não fica com medo, não fica atemorizado, credes em Deus e crede também em mim. Como é que eu venço tudo que eu falei até aqui? A incredulidade, a distância, a dificuldade, como que Jesus ensinou aqui para Pedro e para todos nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como é que eu passo por tantas lutas no dia a dia? Como é que eu passo por tantas pessoas que não querem servir a Deus, que não querem buscar a Deus, que querem mudar a palavra do Deus vivo, que querem mudar a busca do Senhor? Como que eu passo por isso? Entendendo que Jesus fez uma promessa para a sua igreja. Ele estava ali com os seus 12 apóstolos. Não sei se nesse momento, talvez aqui, se Judas já tinha saído ou não, mas ele estava ali com 12 ou com 11 pessoas, e ele deu essa palavra, e essa palavra chegou até mim, e essa palavra chegou até você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Passe o que você passar, viva o que você viver, esteja você na pior da dificuldade, não tire o foco de Jesus Cristo. Ele voltará mais uma vez para buscar cada um que estiver esperando a sua vida. Como é que eu vejo? Quando eu olho para a eternidade, quando eu olho para Jesus, quando eu confio em Jesus, quando eu acredito em Deus, quando eu não perco a minha fé, quando eu não deixo de buscá-lo, quando eu não deixo de adorá-lo, quando eu não deixo de servi-lo. É assim que eu permaneço, é assim que você permanece. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Todos vocês conhecem o caminho. Nós somos um país cristão. Nós crescemos ouvindo isso aqui. Sempre na Páscoa tem filme na televisão que fala sobre a Páscoa. No Natal tem filme que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós já ouvimos a palavra de tudo quanto é jeito, através de filme, através de rádio, através da própria TV, através de DVD, através agora da internet, nas igrejas como aqui nós estamos, em tantos e tantos lugares. Graças a Deus hoje tem muitas igrejas. Então qualquer lugar tem um lugar onde está se falando de Jesus, a pessoa pode ouvir. Então vocês já conhecem o caminho. Mas entenda, o fato de conhecer não significa praticar. O fato de conhecer não significa que você internalizou o conhecimento. Existem muitas pessoas que estão numa sala de aula, elas completam um curso e elas têm dificuldade em executar aquilo que elas supostamente aprenderam. Por quê? Porque na hora da sala de aula estava mexendo em celular, na hora estava conversando com um colega, não prestou atenção, não fez o exercício, não fez a revisão da matéria, e aí na hora que precisa fazer a prova, erra, esquece. Por quê? Não aproveitou o momento para aprender. E aí tem muita gente na presença de Deus assim, que não aproveita as oportunidades, que não quer ficar no caminho, permanecer no caminho. Conhece o caminho, mas não quer permanecer. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Espera aí. Olha que pergunta inoportuna, no meio de uma pregação. Como estou pregando aqui? Imagina se alguém levanta e faz uma pergunta no meio. Quer dizer, aquilo ali, às vezes, tira o raciocínio do
do palestrante, do pregador, da pessoa que está com a palavra. Foi assim, ele interrompeu Jesus no meio da palavra dele para fazer essa pergunta. Olha que pergunta fora de hora. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Porque eles estavam acostumados com Jesus ali pertinho deles, eles estavam acostumados a sentar com Jesus, almoçar com Jesus, sair com Jesus, evangelizar com Jesus, com a figura física de Jesus. E agora que Jesus estava dizendo, gente, eu vou embora, eu vou passar pelo sofrimento, vou ter que descer essa sepultura, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não estavam entendendo. Mas como assim? O Senhor não vai mais andar conosco? O Senhor não vai mais estar conosco, irmão? Às vezes no começo você tem aquele vaso de Deus que Deus usou para te evangelizar, para pregar para você. Só que tem o seguinte, tem um momento que é hora de você se desgarrar, que é hora de você seguir o seu próprio caminho, de você dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levantou a pessoa A, B ou C para me ajudar, mas agora é a hora que eu quero caminhar contigo, Jesus. Eu quero fazer a tua obra, eu quero seguir adiante, eu não quero ficar preso, Senhor, a essas situações, mas eu quero ir mais adiante. E nesse momento que ele desejou ir, que os seus apóstolos fossem mais adiante, eles retrocederam. Ele diz assim, nós não sabemos para onde vais, e também como nós podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os apóstolos ali receberam uma grande lição. Eu sou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é o pastor que é caminho, verdade e vida. Não é o líder que é caminho, verdade e vida, porque não existe isso. O nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida é Jesus Cristo. E você vai encontrá-lo aqui, olha. Você vai encontrá-lo na sua palavra. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva. E quando você recebe isso como uma verdade para você, entendendo que Jesus é um caminho, como que eu vou andar no caminho invisível? É como se alguém dissesse, não, vai lá, mas como? Eu não estou vendo o caminho. Cadê o caminho? Eu não estou vendo. Essa é a dificuldade das pessoas. É a vida. Cadê a vida? Não está materializada. Mas ele é tudo. Mas cadê ele? E aí as pessoas ficam um pouco sem rumo, um pouco com dificuldade. Mas vou repetir as palavras que eu li aqui em Mateus 18, 20. Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio de vós. O que eu preciso para seguir a Jesus? Primeiro, acreditar que Ele está onde eu estou. O que eu preciso para seguir a Jesus? Eu preciso crer que o Senhor nos contemplou, que o Senhor nos olhou, que o Senhor nos amou primeiro, e nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para buscá-lo. Agora, isso só acontece se eu aceitar que Ele está no meio de nós. Agora, se eu ficar relutante, como ficou aqui Tomé e os demais apóstolos, não, Senhor, não vai não, fica aqui, não, eu preciso de alguém, eu preciso guiar, eu preciso de Deus, eu preciso de ser, eu preciso de um modelo, eu preciso de um exemplo. Não, irmão, pelo amor de Deus, abra sua mente hoje, entenda aqui tudo que nós falamos até aqui e olha para Jesus Cristo que vem através da palavra. Ele nos ensinou assim: vai para o teu quarto, fecha a porta, pega lá, ora ao teu Pai que vem em secreto, lê a palavra em secreto, em segredo. Não precisa de ter movimento, não precisa de ter ninguém, e aos poucos você vai conhecendo a Deus. Entenda o seguinte, para você entender se você está bem com Deus ou não. Quanto mais você precisar do Jesus Vida Verão, para você se motivar e servir a Deus, mais carnal você está. Quanto menos você precisar de Jesus Vida Verão para animar sua fé, mais espiritual você está. Aleluia. Quanto menos você precisar de um profeta, de uma profetisa, de um guia espiritual, de uma pagelância, de uma bênção
bênção que vem de fora, mais carnal você está. Quanto menos você precisar de uma pagelância, de uma bênção que vem externa, mais espiritual você vai estar. Sabe por quê? Porque quando você fecha os seus olhos, ou você dobra o joelho, ou sentado ou deitado ou em pé, você sabe que Jesus, a própria vida, o próprio caminho, a própria verdade está ali no seu quarto junto com você. Ele nunca disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, você quer maior bênção do que o próprio Cristo te abençoando? No Saci Pererê do que em Cristo. Porque eles, as pessoas hoje em dia, se você fala assim: rapaz, eu vi um vulto lá no quintal, não sai ninguém. Ninguém sai. Eu só falo assim: meu Deus, ai, acho que tem um vulto lá. Agora, se você falar Jesus está aqui, ninguém liga. Ninguém presta atenção, porque Jesus não está. Porque nós somos tendenciosos a acreditar em tudo aquilo que é místico e que tem uma história por trás, e não conseguimos crer na verdade de Deus, que Jesus está conosco. É isso que nós precisamos acreditar. Aí você diz assim: pastor, então por que nós nos reunimos como igreja? Porque foi Jesus que recomendou isso. Foi Ele que nos ensinou a nos reunir, os apóstolos se reuniam como igreja. Isso daqui, irmão, essa reunião aqui é uma parte do todo, porque o restante é entre você e Deus. Você não pode reservar só esse momento aqui para você estar com Deus. Você não pode reservar só o momento do culto, não. Você está 24 horas com Deus. Eu vou continuar falando sobre isso, talvez até Jesus voltar, ou eu ir ao encontro dele, mas eu gostaria muito que essa palavra fizesse parte da sua vida, que você entendesse que o Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Diminua a sua dependência das exterioridades, diminua a sua dependência daquilo que é externo e aumente a sua dependência daquilo que é espiritual, daquilo que é invisível, daquilo que pertence a Deus. Assim você vai se fortalecer como cristão, assim você vai se fortalecer como cristã, assim você vai se sentir muito melhor para servir a Deus, você vai estar muito mais bem preparado, mais bem preparada. E isso, meus irmãos, é algo que só você pode fazer. Eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso fazer as suas orações, eu posso até orar por você, mas você precisa também orar. Eu não posso fazer aquilo que você precisa fazer, que é se aproximar, que é procurar Jesus, que é buscar o Senhor. Mesmo que tudo ao seu redor, como Pedro, parecia que estava complicado, ele disse: não se cumpre o vosso coração. Você vai passar por dificuldade, sim. Você vai me negar, você vai pecar e levanta, mas credes em Deus e credes também em mim. Olha para a eternidade e você vai ter a sua vitória. Por favor, coloque as duas mãos assim na altura do seu coração. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse por um minuto nessa palavra. Como eu tenho servido a Deus? Como eu tenho buscado a Deus? Será que é de dentro para fora? Ou será que eu só estou buscando a Deus de fora para dentro? Será que eu entendi a espiritualidade? Será que eu entendi as coisas que são eternas? Comece a meditar sobre isso. Comece a pensar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus,
Eu me coloco na tua presença agora, juntamente com os meus irmãos, minhas irmãs, cada uma dessas vidas, Senhor, que estão aqui. E eu quero te pedir nesse momento, ó Deus querido, que o Senhor alcance, ó Pai, todas as pessoas. Onde essa palavra estiver chegando, que o Senhor possa alcançar essas vidas, Senhor. Porque muitas vezes, ó Pai querido, nós não conseguimos. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos fracos, ó Deus. Muitas vezes nós nos decepcionamos com A, B ou C. E isso, ó Deus, tem enfraquecido muitas pessoas, tem distanciado muitas pessoas das coisas que são eternas. Mas neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e nós pedimos, venha de encontro aos nossos corações. Venha de encontro, Senhor, às nossas vidas. Toca, Senhor, em nós, para que a Tua obra possa ser feita, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho dois convites.